Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é renegociação de contratos dos condomínios. Vamos falar sobre diversos aspectos dos contratos que existem, que são vários nos condomínios, o que devemos renegociar, de qual forma renegociar, a parte jurídica dessa renegociação. Bom, são muitos assuntos, vem com a gente para esse assunto muito interessante que vocês terão em 2 blocos. E antes, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir, divulgar e disseminar a informação de qualidade que trazemos para vocês. Vamos juntos chegar nos 100 mil inscritos, que é a nossa meta. Os nossos convidados de hoje são 2 síndicos muito qualificados, 2 síndicos 5 estrelas. Regina Prado, muito bem-vinda ao programa novamente, já estava com saudade. Obrigada pelo convite, eu também gosto muito de estar aqui com vocês. E, pela primeira vez no nosso programa, recém-certificado, Gustavo Oliveira. Seja muito bem-vindo ao programa, Gustavo. Ricardo, obrigado pelo convite. Eu fico lisonjeado de estar aqui compartilhando conhecimento. Nós que agradecemos. Regina, vou começar com você. De maneira geral, o que a gente tem que olhar? A gente sabe que eu sei, quem não sabe, a Regina também é advogada, né? De maneira geral, o que a gente tem que olhar nos contratos? Você entrou num condomínio, assumiu um condomínio, e normalmente esse condomínio já tem diversos contratos, né? E nós temos que otimizar os contratos, né? Sim. E a parte da otimização é também uma parte de renegociação. O que podemos e o que devemos olhar prioritariamente para começar esse trabalho? A primeira coisa que a gente costuma olhar é se ele está dentro do mercado, dentro do padrão, né? Os preços, os valores da mão de obra, normalmente você está falando em prestação de serviço. Então você busca essa informação se os outros condomínios, se esse valor de mão de obra está dentro do valor de mercado. Esse é o primeiro ponto. Comparar com outros condomínios no mesmo escopo de prestação de serviço. Exatamente. Esse é o primeiro passo. Legal. Trazer agora para o Gustavo. Fora do ar, nós estávamos batendo um papo e você falou exatamente essa palavra aqui, escopo, né? Definir um escopo, um projeto, uma necessidade, uma parte administrativa que você conhece muito bem. Queria que você também colocasse para a gente inicialmente o que deve ser olhado nessa esfera, nesse aspecto. Certo. A gente tem, o processo ele é continuado. Então a gente tem que começar definindo o que aquele contrato vai atender, saber exatamente qual é a necessidade de negócio que aquele contrato vai atender. E aí fazer isso como? Realmente definindo o escopo daquela contratação. No seguinte sentido, de estabelecer quais necessidades serão atendidas, qual é o tempo de atendimento, quais os indicadores que você vai utilizar para saber se aquele contrato realmente está atendendo a contento. Isso é muito bacana, você colocar as métricas, né, desse contrato, e hoje se fala muito SLA, né? Isso, Service Level Exatamente. Queria que você falasse, explicasse para o nosso telespectador o que é e como que funciona e como que a gente pode implementar para os contratos condominiais. Sim. A gente vê uma deficiência grande nos condomínios em relação à definição de SLA, e que é uma prática já na iniciativa privada e na administração pública antiga. E a gente tem que saber exatamente o tempo de resposta para cada ação. Então, a gente pode citar um exemplo aí, eu tenho um contrato de manutenção de CFTV. Dá um problema numa câmera, eu tenho que saber qual o tempo que a empresa prestadora de serviço vai chegar até o condomínio para solucionar aquela questão. E se não chegar, eu já tenho que ter amarrado no contrato uma cláusula de penalidade por aquele não cumprimento. Legal, esse é um aspecto bem interessante, não só por conta da penalidade, acho que essa penalidade é o menos importante, porque normalmente não é algo significativo financeiramente, mas é algo que você consegue ir acompanhando e verificando se está sendo bem atendido, se a prestação de serviço está sendo de qualidade. E trazendo para você, Regina, nem sempre a renegociação tem que ser financeira, né? Você pode ter alguns outros tipos de renegociação, você pode, por exemplo, numa prestação de serviço terceirizada de mão de obra, você pode ter uma tecnologia nova implantada, um posto de trabalho de uma maneira diferente. Você tem outros aspectos, você tem que olhar o contrato de maneira macro, né? Como que você enxerga isso? Partindo daquela primeira premissa, né? O que tem no mercado e o que você tem nesse condomínio que você assumiu. Partindo daí, você vai verificar se os postos estão adequados.
De repente você tem um auxiliar de serviços, mas o que precisa ali é um manutencista, né? Hoje em dia, primordialmente, os condomínios precisam de manutencistas. Com exceção dos novos, os recém-entregues, os condomínios com 4, 5, 6 anos, essencialmente eles têm que ter um manutencista. E você não encontra postos de manutencistas terceirizadas, nem os próprios em condomínios. É muito difícil chegar e já ter esse posto ali instalado, né? Então você tem que ter a visão de que o condomínio precisa de manutenção. E aí substituir algumas situações, né? Um agregado, um auxiliar de serviços, porém com os adicionais para que ele tenha outras noções, consiga fazer outras coisas e otimizar a prestação de serviço dentro do condomínio. Gustavo, acho que esse é o maior contrato de prestação de serviço quando é terceirizado, né? A mão de obra de faxina, controle de acesso e demais. E esse acho que a gente tem que olhar com mais cuidado, com mais carinho, porque despende de muito dinheiro e também é o que faz o condomínio andar no dia a dia, faz a sua segurança, faz a sua limpeza, a comodidade. Acho que esse é o prioritário, né? Concordo. É muito importante isso que a Regina pontuou. A gente tem que fazer essa avaliação, essa comparação, e o condomínio tem que estar disposto a ser criativo para oferecer para as contratadas soluções que melhorem a qualidade do atendimento. Eu dou como exemplo aí num contrato de portaria, que o principal problema, eu acredito, seja a taxa de rotatividade. Então a gente tem que estar o condomínio amarrado ali com indicadores para a gente avaliar, para a gente mensurar se essa taxa de rotatividade está atendendo a contento às necessidades dos condomínios, mas a gente tem que estar disposto, por exemplo, a cada 6 meses, dar um bônus para aquele terceirizado, pagar um extra para a funcionária contratada, para a terceirizada contratada, para que estimule o colaborador a ficar naquele condomínio. Legal, aqui você botou duas questões que eu considero bem eficazes. Uma é o síndico ser chato, né? Rigoroso e cobrar ali a prestadora de serviço. Isso é muito... E entre você tem a prestadora de serviço tem vários clientes. Normalmente, se surge um problema, ela vai resolver o do chato primeiro. Então, em sala de aula eu falo muito isso, que o síndico tem que ser chato. E a segunda coisa é de ser também incentivador, né? De dar um algo a mais, porque senão o cara vai sair desse condomínio e vai para outro e nada mudou. Então ele sabe que se ele fizer um bom serviço daquele síndico que é rigoroso, quando eu falo chato, obviamente que é rigoroso, ele também vai ter um benefício financeiro para ele. Achei bem interessante você citar. Regina, em termos legais, vamos trazer agora para a Regina advogada, mudar um pouco aqui da síndica mais para advogada. O que a gente tem que observar nesses contratos? Quais são os principais cuidados que temos que ter? Bom, a renegociação ela é um acordo, porque juridicamente não existe uma previsão. Você tem uma possibilidade de revisão contratual perante o judiciário que leva uma vida. Então, já você não serviria para uma renegociação de contrato. Você tem que verificar o que o prestador vai pedir para você, condomínio, para conseguir renegociar as cláusulas contratuais. Seja em redução de valores, seja em algum tipo de bonificação ou implementação de um sistema digital que viabilize a própria rotina, ou equipamentos, né, que hoje é fundamental, que a empresa envolva equipamentos na prestação de serviço para otimizar a rotina daqueles funcionários. Então, o que eles vão pedir para incluir nesse contrato, que é importante, ou seja, cláusulas de um período muito longo, que exceda o mandato, isso tem que tomar bastante cuidado. Cláusulas de multa por rescisão antes de X período, isso também tem que tomar bastante cuidado. É indicado que os síndicos exijam a cláusula de aviso prévio de um X tempo. Se a empresa investe no condomínio, porque algumas empresas investem no condomínio, para fechar o contrato, ele te dá um monitoramento, ele te dá umas câmeras, ele te dá uma bonificação na nota para que você invista na medida que onde você achar ideal. Então, em troca disso, eles querem algumas garantias. Então, essas garantias têm que ser muito bem pensadas, analisadas, sempre orientadas através do departamento jurídico do condomínio, se é viável ou não, porque senão pode amarrar o condomínio de uma forma desastrosa. Você colocou um ponto muito interessante. Sempre que tiver um contrato, ou sendo assinado pela primeira vez, ou renegociado, é importante você ter um acompanhamento jurídico, porque quem não é advogado especializado na área contratual tem um pouco pode cair em armadilhas, né? Eu acho que isso é um ponto super importante. Não sei se você concorda, Gustavo, desse ponto de vista? Concordo, sim. Os aspectos
Jurídicos são de suma importância e o síndico tem que se valer de um especialista para não cair nas ditas armadilhas aí. Eu acrescentaria, ali em paralelo, para mim de equivalente importância, a questão da necessidade de negócio. Então, para que chegue no jurídico, o síndico tem que ter um conhecimento, de preferência avançado, daquela necessidade de negócio que vai ser atendida pelo contrato. Para quê? Para que ele consiga definir muito bem o que a gente já falou, o escopo da contratação, definir os indicadores, as penalidades e oferecer e dar isso planilhado ali para quem vai realmente fiscalizar o contrato, o gerente predial, o manutencista, um zelador. Essas duas partes, a parte de necessidade de negócio muito bem definida e a parte jurídica muito bem escrita, vão te ajudar lá na frente. Quando você for sentar na mesa para conversar com a empresa, tendo o que eu chamo de BAD, que é um boletim de avaliação de desempenho daquela empresa, falando, aqui você está me atendendo bem, mas o seu equivalente aqui também atende com qualidade assim, e tem o valor, fazer um benchmark no mercado. Sim, tem um valor competitivo, vamos ver que a gente consegue conversar. Eu tenho alguns pontos que eu queria falar com vocês no segundo bloco, mas são muito importantes, que é a questão de multa e rescisão, que é a questão de cláusula que eu ouço muito, cláusula leolina, cláusula abusiva, né? Na questão também de quando não está nessa cláusula, mas a questão ética e moral de eu fazer um contrato que passe da minha esfera, que passe do meu mandato. Então, a possibilidade de a gente chamar uma assembleia para ver se vale a pena receber, talvez, como você citou, essa quantia financeira de incentivo por algum contratual, mas aí amarrar o contrato em mais tempo. Então, eu queria bater esse papo, entrar um pouco na ferida, que é esses... E falar um pouco também de quando a gente pega contratos que são assinados por síndicos não tão honestos, não tão corretos, e a gente acaba recebendo esses contratos, o que pode ser feito. Vocês pensam que é muita coisa, e aí a gente vai botar o dedo na ferida e vocês vão responder para mim isso no segundo bloco. E você que está em casa terá isso e muito mais na sexta-feira. Até lá!